Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma live, ó, desse mês de setembro. Eu tenho feito uma live pequenininha todos os dias, de repente, espontânea, sem horários marcados, mas ela fica gravada aqui, então, quer você esteja assistindo agora ou não, não tem problema, porque ela ficará gravada aqui. Vamos lá. Ontem e anteontem eu fiz já uma live parecida, pequena, sempre falando sobre a habilidade mais desejada do mundo, que é lidar com pessoas, né? Saber resolver todo tipo de conflito. E ontem, no vídeo de ontem, na live de ontem, tinha um comentário de um seguidor daqui do canal chamado Cícero Abrantes. E ele disse o seguinte: fale um pouco mais sobre ser bom e bonzinho. Aliás, não foi sobre a live de ontem, foi sobre o vídeo da grade de segunda-feira. E aqui no canal tem vídeo. Toda segunda, quarta e sexta, às 6 da manhã, entra um vídeo. Então, o vídeo de segunda, ele falava sobre isso. Eu falei sobre a diferença de ser bom ou bonzinho. E aí o Cícero Abrantes perguntou: fale um pouquinho mais sobre ser bom e bonzinho. Então, esse é um dos assuntos de hoje. Eu quero responder ao Cícero, então, e a quem tem essa dúvida é o seguinte: quando você ouve duas pessoas conversando, falando sobre uma terceira pessoa, vamos supor que elas estejam falando sobre o João. Então elas dizem assim, uma diz assim para a outra: você conhece o João? Ah, eu conheço. Puxa, que cara bom, né? Aí a outra diz: ele é muito bom. Ele é um cara justo, eu gosto muito dele. Ah, que bom. Então essa é a conversa. Agora, imagine a mesma conversa sobre o Carlos. Então as pessoas dizem assim, uma diz para a outra: você conhece o Carlos? A outra diz: ah, conheço. Ah, ele é tão bonzinho, né? A outra fala: ah, é mesmo. Ele é um coitado, não tem boca para nada. Percebeu a conversa? O João, que ele é bom. Não se acrescentou mais nada. Ah, como ele é bom. Beleza. E o outro, o Carlos? Não, como ele é bonzinho. Aí já veio duas palavras, vieram duas palavras. Coitado e não tem boca para nada. Só essa explicação já daria para deixar tudo bem claro. Veja bem, eu me lembro quando eu frequentava igrejas, a igreja que eu frequentava há mais de 20 anos, leigos podiam pregar. Então, de vez em quando, eu era convidado a pregar. Lá naquela igreja, os leigos podiam pregar. Quando eu pregava com essa minha cara, esse meu jeito, essa minha forma de falar. E as pessoas diziam: ai, irmão, nossa, o irmão fica transtornado. Jesus não era assim. Jesus era amável. Eu sempre perguntei: qual Jesus você está falando? É o mesmo Jesus que eu? O Jesus da Bíblia? Jesus era amoroso. Sabe com quem? Com as prostitutas, com os ladrões, com os sofredores, com os cegos, com os doentes. Agora, Jesus era amável com os fariseus, os saduceus, os mentirosos, aqueles que viviam cercando? Não, ele não era nada amável. Ele usava palavras como víboras, sepulcros caiados, cheios de brancos por fora e cheios de imundícia por dentro. No dia do juízo haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para vós. Ó vós, sacerdotes, fariseus que não entram e não deixam o outro entrar. E nós precisamos lembrar o seguinte: sabe quem eram os fariseus e sacerdotes daquela época? Eram os padres, cardeais, bispos, pastores, bispo, apóstolo, tudo isso que você vê hoje em dia. Era para esses que as palavras dele eram duras. Por quê? Porque esses não valiam nada, eram mentirosos. Então Jesus, ele era amoroso, mas ele era firme também com aqueles que precisavam. Tá, então começa por aí para eu poder te dar essa explicação. A Bíblia diz que nós devemos ser bons. O que é ser bom? É ser justo, é ser correto, é ser verdadeiro, é perguntar: isso que eu vou falar é bom? Ah, é bom, então vou fazer. Como que eu posso ser bom? Ajudar pessoas, estender a mão, ser compreensivo, ser gentil, ser amoroso, doar de mim mesmo. Então isso é ser bom, ok? Agora, seja bonzinho para você ver. O que é o bonzinho? O bonzinho é aquele que nunca diz não. Tudo que pedem para ele, ele faz. Montam nele. Já viu festa do peão? Já viu touro e cavalo? Seja bonzinho para você ver. Seja bonzinho e as pessoas montam. Primeiro elas montam em você. Depois elas põem um freio na sua boca, igual no cavalo. Depois ela põe um cabresto
aí põe uma cela, e quando você menos esperar, estão escorrendo as esporas nas suas virilhas. Você passa de trouxa dos outros. Tem que dizer sim para tudo, tem que receber os outros na sua casa, na hora que eles querem, do jeito que eles querem. Aí você tem uma casa na praia, as pessoas vão passar uma semana na sua casa para ir na praia, não tem um pingo de vergonha na cara, especialmente alguns parentes, acham que a sua vida está ali e que você é obrigado a sustentar, não lavam uma louça. Eu estou dando alguns exemplos aqui, tá? Mas tem outras também que emprestam e não pagam, que quer que você arque com tudo, que vão na sua casa, comem até sair pelos olhos e depois largam a louça toda para você lavar, aparecem sem avisar. É isso. Então seja bonzinho para você ver. É isso? É isso que a sua igreja te ensina? Que Jesus era bonzinho e ele dizia sim para tudo? Olha, se estão ensinando isso para você, bom, para começo de conversa, não leram a Bíblia. Porque se lerem a Bíblia, vão ver que Jesus, ele era bom, ele era justo, ele não era bonzinho. As palavras dele eram duras para aqueles que precisavam de palavras duras. Está entendendo o que eu quero dizer? Ô Cícero, eu espero ter respondido isso. Ser bom é saber dizer não de vez em quando. Você me empresta um dinheiro e tal? Aí você sabe que a pessoa não vai te pagar, você tem dinheiro. É você dizer, eu tenho dinheiro, mas eu não vou te emprestar. Por quê? Porque você não é uma pessoa confiável, eu já te emprestei, você não me pagou e tal. Você pode me ajudar a fazer tal coisa? Olha, eu não vou te ajudar. Eu posso, mas hoje eu não estou com vontade, e eu não estou bem, e eu não vou. Eu posso ir na sua casa, olha, você me perdoe, hoje eu não estou bem para receber visitas e tal. Pronto. Isso é ser bom. Agora, que fique uma coisa bem clara, eu estou respondendo aqui uma pergunta que me foi feita. Eu não estou buscando concordância, eu quero deixar isso bem claro. No meu canal, eu não faço nenhum vídeo para ter gente me aplaudindo e buscando concordância. Se você concorda, que bom. Se você não concorda, que pena. Para mim, tanto faz. Porque eu estou apenas compartilhando a minha opinião. E eu sou livre para ter a minha opinião. Deus, o meu Criador, me deu a liberdade de ter a minha opinião. Você não concorda comigo? Ótimo, continue na sua vida do jeito que você é. Diga sim para tudo. Abaixa a cabeça para tudo e depois fala mal dos outros por trás. Você acha que isso é ser bom? Faz tudo que os outros pedem e depois fica falando das pessoas por trás? Não. Ivan, mas se eu fizer isso que você está falando, o que é que as pessoas vão pensar de mim? O que é que elas vão pensar de você? Dane-se o que elas vão pensar de você. Quem paga suas contas é você. Quem resolve seus problemas é você. Quem tem que arcar com tudo é você. E se você morrer hoje, adivinha quantas pessoas morrem com você? Isso mesmo, ninguém. É você. Então você vai se preocupar com o que os outros acham. Mas a pessoa nunca mais virá na minha casa. Por favor, que faz. Se nunca mais vier, você precisa que alguém vá na sua casa? Eu, francamente, não preciso que ninguém venha na minha casa. Se a pessoa vier e ela respeitar as regras e me avisar antes, olha, eu posso ir e tal. Já falei sobre isso. Veja aqui no meu canal, tem vídeos sobre como lidar com visitas indesejadas. Eu fiz uns 2 ou 3 vídeos sobre isso. As pessoas ficam horrorizadas e o problema é delas, não é meu. Fica horrorizado por quê? É só não assistir, olha, não assiste. Ou então assiste, esse cara é louco, tudo bem, continua fazendo aquilo que você fazia. Você acha que o que você faz interfere na minha vida? Não interfere, gente. Meu Deus do céu. Sim, você tem direito a pensar diferente? Claro que você tem direito. Eu sempre falo, põe nos comentários. Tá? Agora, usou palavrão, foi indelicado, como no vídeo de ontem, eu falando sobre casamento, e uma criatura energúmena me coloca lá no comentário, eu vejo hoje de manhã, me coloca lá, não, a mulher tem que dar para o marido, porque o homem gosta. Eu apaguei na hora, porque uma pessoa dessa não é digna nem da gente perder 1 minuto do tempo, eu apago na hora. Não escreva palavrão nos comentários, porque eu apago. Não seja agressivo, porque eu apago. Eu não estou obrigando ninguém a assistir vídeo meu. Eu não obrigo ninguém a se inscrever no canal. Se você vier, assista, deixe o teu comentário. Eu adoro ler os comentários, eu leio todos os dias, nem sempre dá para eu responder. Agora, não venha com palavrões, palavras de baixo calão, piadinhas de sexo, tal, porque eu deleto na hora. Eu não tenho tempo para gente assim na minha vida. Não tenho. Se a pessoa não tem respeito, ela não vai ter 1 minuto do meu tempo. Então, eu espero ter deixado claro aqui a pergunta do Cícero.
Agora, uma outra coisa que eu quero falar é o seguinte, no ambiente de trabalho. Hoje eu estava em alguns lugares e eu vi quanto que as pessoas sofrem do ambiente de trabalho. Você acredita, se eu disser para você, que tem donos de empresa e chefes de empresa que eles chamam a atenção na frente de todo mundo? Pega um trabalho que você fez e fala na frente de todo mundo, e fala alto, e a pessoa fica constrangida, e a pessoa se encolhe, e a pessoa tem vontade de chorar, e tem vontade de sair correndo e tal. Você acha mesmo que uma pessoa, só porque ela tem um cargo de chefia, ela tem que chamar atenção na frente de todo mundo? E tem outro tipo de chefe também, sabe o que ele faz? Você faz 500 coisas certas, ele está sempre procurando uma coisinha errada para falar. E olha, isso é igual mato, nasce sem plantar. Então, um conselho que eu lhe dou, eu sempre falo sobre isso e vou falar ainda nesses próximos dias. Aprenda a lidar com essas pessoas. Não deixe que elas façam da sua vida um inferno. Vá até elas, seja o seu chefe, seja o que for, converse e diga como você está se sentindo. Diga como aquilo lhe prejudica. Por quê? Porque às vezes a pessoa faz sem perceber. Já está tão acostumado a fazer aquilo que não percebe mais. Tem gente que é maldosa? Claro que tem gente que é maldosa. Mas nem todos que fazem isso são maldosos. Às vezes a pessoa está tão acostumada a ser daquele jeito que ela não percebe mais. Eu costumo dizer, o tempo todo eu digo uma frase minha. Quem está dentro da pintura não consegue enxergar a moldura. Sabe o que Jesus falou sobre isso? Que Jesus é o meu modelo de liderança. Jesus disse assim, se teu irmão pecar contra ti, vá até ele e o repreenda em particular. Se ele te ouvir, ganhaste uma alma. Se ele não te ouvir, toma uma ou duas testemunhas e volta até ele. Pode ser que agora ele te ouça. Se ele não te ouvir, leva-o perante a congregação, ou seja, perante mais pessoas, e fala com ele de novo. E se ele não te ouvir, trata-o como um gentil. Perceba, ó, Jesus aponta 4 caminhos. 3 são você falar direto com a pessoa. Ah, mas eu não tenho coragem de falar. Ele é meu patrão, eu vou falar, ele vai me demitir. Ora, então continue aguentando, abaixe a cabeça, seja bonzinho, mas não reclame. Porque o Dr. Murdock tem uma frase que diz, nunca reclame daquilo que você permite. Eu sei que você precisa do emprego. Eu sei, eu fui empregado muitos anos. Agora, você vai deixar alguém te chamar de burro? Você vai deixar alguém te chamar de idiota? Você vai deixar alguém gritar com você? O que vai virar isso? Por acaso nós temos que abrir mão da nossa dignidade se a pessoa não tem respeito? Então, onde não há respeito, não dá para ter nada, gente. Essa é a grande verdade. Bom, vamos lá, ó. Nessas lives pequenas, espontâneas, eu não interajo com o público, porque eu estou sozinho aqui na minha casa e não tem como eu ficar interagindo. Então, eu não estou vendo aqui. Quem está assistindo, eu estou com 525 pessoas comigo aqui agora. Não sei quem é, de onde são, tal, porque ou eu me concentro aqui na tela, ou eu fico olhando e respondendo, falando oi, 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 mas não dá. Eu peço que vocês me perdoem, não dá. Porque eu tenho que me concentrar aqui no assunto. Então, peço desculpas, você que está aí online comigo, não estou te vendo. Quando eu estou com o Denis, o Denis, eles conseguem ver. Mas eu estou sozinho. Então, não se sinta mal por isso. Eu estou muito feliz dessas 500 e poucas pessoas estarem comigo aqui. E ficarei mais feliz ainda porque eu sei que outras pessoas verão depois que a live estiver gravada. Se você gostou, deixa o teu gostei, por favor. O teu gostei, clica agora aí no gostei. Ele leva o vídeo mais longe. Compartilha. Se você acha que alguém pode se beneficiar disso. E, por favor, deixa o teu comentário para mim. O teu comentário é mais importante do que você puder imaginar. Nem que você ponha, oi, Ivan, você é louco. Ou então, oi, Ivan, gostei. Ou então, oi, Ivan, vá para o espaço enquanto é tempo. Não tem problema, qualquer comentário. Desde que você não ponha palavrão e desde que você não fique com piadinha de sexo, desrespeitando as pessoas que entram aqui, tudo bem. Desde que você não faça como um imbecil que deixou o comentário de ontem que as mulheres têm que dar para os maridos porque o homem gosta de sexo. Vai dar vontade de enforcar uma criatura dessa. Dá. Mas eu tenho vontade, mas não posso. Né? Então, eu oro e deixo para lá e digo, Senhor, tenha misericórdia dessa criatura, porque ele não sabe o que faz. Porque se soubesse, se tivesse um neurônio funcionando, não desrespeitaria as mulheres e as outras pessoas sérias que estão no canal. Não tem o que fazer? Vai fazer outra coisa. Vai encher outro, vai amolar outro, pentear macaco, qualquer coisa parecida. Quando é que nós vamos nos livrar de gente assim? Nunca. Entende? Então eu falo para você, aprenda a lidar, não deixe que isso te consuma, porque não vale a pena. Tem uma frase que eu gosto muito, anote aí, ela diz assim, ó,
Quando você aponta uma estrela para um imbecil, ele olha para a ponta do seu dedo. Obrigado a você que me acompanhou aqui ao vivo, que está comigo, há quase 570 pessoas. Obrigado a você que vai entrar depois. Eu estou encerrando agora, 16h40 do dia 25 de setembro, uma terça-feira. Eu desejo uma excelente noite para você, para os seus amados. Que Deus te abençoe, que Ele te dê discernimento, sabedoria. Obrigado por estar aqui comigo sempre, por prestigiar o meu trabalho. Longos dias, belas noites e que você seja muito feliz.